Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila do Papo da Socila e como sempre muito bem acompanhado por pessoas extraordinárias. Aproveitando esse momento de abertura aqui para mandar um forte abraço para aquela maravilhosa que nos patrocina há tanto tempo, a Soraya do Verdinho e a Princesa Elizabeth, a Dona Shirley, sua mãe, uma homenagem aí da Semana das Mães aí. E não poderia deixar também de agradecer especialmente aquela que me deu o dom da vida, a Dona Elisa, mais conhecida como Elídia Socila. Dona Elídia Socila, graças a você estou eu aqui entrevistando pessoas incríveis, extraordinárias e fazendo todas aquelas coisas que você sabe que eu amo fazer, que é gerar empregos, tratar as pessoas com cordialidade, educação e, nesse meio tempo, gastar meu tempo de vida com pessoas especiais. Não é isso, Dona Mallory Mouro do Socila? Olha, ó, mudou meu nome novamente, gostei. Olá, como vai vocês? Mauri Faria Noivas, Mauri Socila, Mauri Merouro. Como é que é? Marilyn Mouro. Marilyn Mouro. Gostei de você ter lembrado, né? Semana do Dia das Mães, parabéns para mim. Desculpa aí que eu sou mãe e vó. Parabéns para você também, mamãe, que eu te amo demais. Obrigada porque 44 anos atrás ela foi lá no hospital e falou assim, eu quero essa menina loura dos olhos azuis, que era assim que eu tinha, viu? É azul ou verde? Hoje é verde. Ah, mudou? Como é que é esse negócio? Era azul. Ah, tá bom. Meu também era azul, agora ficou marrom. Parabéns preto. a todas as mamães, minha nora, minhas irmãs, enfim. E nós estamos aqui. Essa princesa mais de frente pra você, né? com um colar de pérolas. Não, princesa e meia, minha irmã. Eu mais conhecida, como é que é? Amigas mais chegadas que irmã. A vovó dela teve lá no salão. Ah, não, é um amor, ela. Pensa numa mulher simpática, educada. Um amor, ela é um amor. Quem que é aquela maravilhosa, Sâmia, que teve lá? Família, né? Minha vozinha. Minha vozinha maravilhosa do coração. Toda arrumadinha, 93 elegante. anos de pura sedução. 93 e anos. muita saúde. É muita coisa. É muita coisa. E uma energia boa, né? Energia maravilhosa. Aproveita Sim. e manda um beijo pra sua mãe. Um beijo, vozinha. Um beijo, mãe, que tá chegando. A semana passada foi Dia das Mães em Portugal, né? Então já mandei meu beijinho pra ela. E um beijinho pras mães que estão vindo por aí. Hoje tá um dia bem animado aqui, hein? Tá diferente. Tá diferente. Quem que é nosso convidado hoje, gente? Tipo, Sam, sabe por quê? É um cara que eu vou falar com você. Deu sinergia no primeiro dia que eu bati o olho nesse cara. Isso. Um sorrisão largo no rosto. Isso vendedor, o cara é vendedor, né? Quando o cara é vendedor é assim mesmo, né? Bruno! Uau, olá. Bruno! Obrigado, gente. Chama! Uou, muito obrigado, que energia boa. Que energia sensacional. Bruno, conta pra gente, cara, quem és tu? Mas eu não quero que você fale do Bruno pronto hoje que não. O cara todo elegante, bonito, num terno alinhado aí. Ele sabe. Papai casado. Né? Coisa boa. 5 AM. Eu não quero esse Bruno hoje, não. Nós vamos rebobinar a fita lá atrás. Vixe. Nós vamos descobrir, cara, aquele Bruno da infância. Vixe. Que lá subia no pé de manga, andava de carrinho de guia, pegava traseirão no ônibus. Será que aquele Bruno do passado sonhava em ser quem você é hoje? Sim ou não? Conte-nos. Não, começo falando com vocês. Eu vim do interior, então a perspectiva é muito baixa. Então, o meu sonho, pra vocês terem uma ideia, era ter uma carteira de habilitação. Era um sonho. Que ótimo. Era coisa assim, a realização da vida mesmo. E ver o que eu alcancei hoje foge completamente daquela realidade que eu tinha lá no passado. Falando de infância, a minha não é tão legal como a da maioria das pessoas, mas é uma história de superação. Já que se não fosse os planos de Deus, eu não estaria aqui hoje. Isso. A minha vida foi... Tentaram tirar a minha vida quando eu era pequenininho, né? Da minha própria mamãe. Infelizmente, essa fase aí que a minha mãe teve trouxe pra minha infância um trauma, mas após crescer um pouco mais, me tornar um cristão, conhecer Jesus Cristo, eu completamente esqueci, perdoei e vi que tudo colaborou para me tornar quem eu sou hoje. Isso. Então toda superação, a minha vida é baseada em superação, perdão e força de vontade. Filho de quem? Irmão de quem? Cresceu onde? Estudou onde? Na infância, tinha um sonho, que era essa carteira. Mas você pensava em ter uma profissão, qual que era?
Na verdade, na minha cidade, ou você trabalhava no depósito de construção, ou você ia pra mineradora. Que é isso? Que cidade que Ou é essa? supermercado, Barão Tabira? de Cocais. Barão de Cocais. Barão de Cocais, cara. A gente tinha, né? Recente ela fechou a Gerdau, que é uma mineradora gigante, dentro da cidade. O coração da cidade era uma mineradora. Então, a perspectiva era aquilo. E eu tentei as opções da cidade. Só que eu não me encaixava nos padrões. Você não tava dentro. Não dos tava. padrões. A minha carteira ela foi assinada 2 vezes no depósito de construção. Entendi. Até que um dia eu falei, não quero mais isso. Aí entra a minha primeira virada de chave. Eu vou virar um vendedor, gente. Sou apaixonado com isso. Eu atendia no almoxerifado. Eu entregava só o cimento. Era a minha função. Pegar o cimento, colocar no carro do cliente. Pegar o cimento, colocar no carro do cliente. E aí descia os depósitos, a gente descarregava os caminhões, enfim. Só que um dia eu falei, e se ao invés de eu só pegar o cimento e colocar no carro do cliente, e se eu forrar o carro dele? Opa! Aí do lado tinha... Olha o empreendedor falando. Do lado tinha uma reciclagem de papelão. Aí eu comecei a esconder o papelão pro povo não levar. E chegava um cliente que eu bati o olho e falei, não, esse cliente é um cliente potencial. Eu acho que vai sair um cafezinho aqui. Tudo bem? Boa tarde, vi que seu carro tá limpo. Então, eu reservei um papelão somente pra você. Ia lá, forrava e carregava o cimento. Aí, nessa jogada, um dia passou um vendedor de cosméticos da antiga New Harmony e falou, nossa, você não quer virar um vendedor, não? Aí me levou naquelas apresentações de multinível. Wala! Já começou. Aí eu fui. Quem nunca caiu numa dessas? Quem nunca? Eu caí em algumas, tá, gente? Eu também já caí. Ô, Bruno, eu não caí em algumas, não. Eu acho que eu fui em todas. Cara, porque todo mundo bateu o olho em mim e falou assim, eu vou virar diamante nas costas desse cara. Essa é a ideia. Esse é o cara cheio de salão, aquele negócio todo. Uau, esse cara aí... Acabou, resolvi minha vida. Realizei meu sonho com esse otário aqui. Gente, que bom saber que não foi somente eu. Não, Caí. assim não. Nossa, que loucura. Mas aí, rapidinho, eu subi na empresa, realmente. Mas quando veio o primeiro mês, que é a hora de pagar, né? Aí recebi lá R$130. E eu tinha entrado no meio do mato pra ir fazer a apresentação, que é um modelo multinível. E ia nas casas, tarde da noite, gastava. Recebi R$130. Eu falei, não. Então, trem errado aqui. Tá errado. Aí eu saí. Eu falei, não é isso. Aí eu continuei vendendo os produtos. E os produtos eram muito ruins. Mas eu acreditava no produto. Tem que acreditar. Eu acreditava. Que legal. Aí vai uma chave. Acredite no produto. Se você acreditar, você faz acontecer. Eu acredito. O seu produto, a realidade que você vive, se você olha pra ele e fala assim, nossa, isso aqui funciona. Aquilo realmente funciona. Porque você vende algo que você... Ô, Bruno, mas olha só, cara. Tudo na vida funciona. Sim. Depende de como que você enxerga pra isso. Uau. Quando você vai subindo de nível, você começa a perceber que aquilo ali já não é bom mais. Pra aquele menino que sonhava em tirar uma carteira. Já tava... Hoje o seu sonho, talvez, cara, é tirar um brevet. É você pilotar a sua própria aeronave. Uau. Mas olha a conexão que você tá vivendo com aquele menino. Aquele menino já não existe mais. Mas foi ele que te trouxe você aqui, cara. Por isso que eu comecei perguntando sobre ele, cara. Porque é ele que tá dando o passo. E Deus tá dando o chão. Amém. Glória a Deus. E vamos lá. E você saiu de lá, e o cara que te deu essa opção, mas teve um momento que você falou assim, chega, a cidade tá muito pequena pras minhas vontades, pra minha missão. Eu quero sair desse lugar. Por que Belo Horizonte? Por que aqui? Já tinha algum traço, algum histórico de alguém ou não? Você se jogou mesmo? Eu me joguei. Eu pedi conta no depósito de construção que eu trabalhava, peguei as prestações de seguro-desemprego, paguei o que eu tinha que pagar, e aí com uma parcela eu vim pra Belo Horizonte. E o que você falou com o seu pessoal? Sua mãe? Só meu pai. Eu moro com meu pai e minha madrasta. Como é que é o nome do seu pai? Roberto. Grande abraço pro meu pai. Deixa eu aproveitar rapidinho que eu não posso esquecer, que esse ano é o primeiro dia das mães da minha esposa. O ano passado foi com a bebê na barriga, então esse ano vai ser a primeira. Como é que é o nome dela? Eloá. Conta pra gente como é que foi essa jornada da Eloá vir até aqui, porque foi loucuras, né? A gente tava junto, compartilhando. Gente, a minha esposa ela tem problema de coluna e a saúde debilitada. O vento bateu, ela ficou doente. Então foi uma gestação bem trabalhosa. Várias vezes no Five, eu falei, gente, ora vamos fazer uma oração aqui, pessoal. Ora pela minha esposa, que ela tá ruim no hospital, gente. E às vezes, já entrei no Five e dentro do hospital também. Várias vezes? Várias vezes. Dentro do carro? Dentro do carro. Onde eu estava, eu entrava. Porque é um movimento que realmente transforma vidas. O Everton esteve aqui, né? Nossa, que show, né? Eu vi, que lindo. E assim, quando eu decidi vir para Belo Horizonte, Fagner, foi na cara e na coragem. Meu pai não queria que eu viesse. E a resposta dele falou assim, filho, ainda não. Ainda não. Quando você estiver pronto, tiver um bom dinheiro guardado, vai fazer... Eu vim tentar uma faculdade. Eu falei, pai, me segura. Eu tô indo. Se você não me segurar, eu tô indo. Meu pai falou, não, então vai.
porque eu tinha força de vontade para vencer. Aí Seu pai trabalha com o quê? Meu pai é soldador. Muito simples, né, cara? Muito simples. E pra uma realidade totalmente diferente. Você tava com quantos anos? Tava com 20 anos. Novo demais, novo demais. Não tinha uma bicicleta ainda, mas já tinha um sonho. Já tinha, Eu tenho 27 já, gente. Não, já tem muitos conhecimentos, né? Que isso? Eu sou velho, 27. Isso aí. Já tô velho, é isso. Brunão, e aí, beleza, falou com o pai, e o pai meio que queria segurar pra ver se... Testou, né? Deixa eu ver se ele quer ir mesmo. Quer mesmo, você é Falou, não, homem tô indo mesmo. embora. Aí vim embora. Achou fora. E quando você chegou em BH, você deve ter chegado possivelmente na rodoviária, né? Sim, sim. Na hora que você chegou aqui, cara, o que veio na sua cabeça naquele momento? O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu mandei mensagem para um irmão da igreja, falei, posso ficar na sua casa? Aí ele falou, pode. Aí fiquei com eles um tempo, aí consegui o meu primeiro emprego, que era trabalhar numa loja. Aí dessa loja eu fui pra obra, que o próprio dono fechou a loja e falou, eu quero você comigo, quer morar comigo? Então, opa, eu já tinha uma casa. Pô, que legal. Ele falou assim, pode morar comigo. É difícil uma aceitação, Nossa, né, cara? Você não cara conhece estranho, ninguém. Embora seja irmão em Cristo, há aquela dificuldade. É uma resposta maravilhosa, claro. né? E assim, ele me colocou pra tomar banho no chuveiro da casa dele. Eu dormia num quarto que ele separou pra mim. E as coisas foram as portas foram fechando. Ele é um empreendedor também. A gente foi trabalhar numa obra. E aí eu fazia faculdade na parte da tarde, à noite, e trabalhava o dia inteiro. Faculdade de quê? De enfermagem. Enfermagem. Eu fiz meio período na pandemia. Nada a ver com nada. A ver. Filho de soldador, carregava cimento, veio pra BH sem nada Pra fazer enfermagem. pra trabalhar com o cara, virar servente pedreiro e Não, fazer a enfermagem. faculdade eu tinha em mente já. Sempre, quando eu vim pra cá, eu falei, eu quero pelo menos uma faculdade. Por gostar de cuidar de Lógico. pessoas, sabe? Então, Aham. aí eu achei que daria certo. E aí ingressei, me edificou muito. Assim, mudou a minha vida passar pela faculdade. É saber que hoje eu não vou continuar. Que o empreendedorismo, ele me traz, assim, uma realidade completamente diferente do que... Tá, mas aí teve um momento de virada de chave. Você falou, pô, aqui tá bom pra mim, mas a faculdade, eu preciso de fazer outras coisas. E aí, como Pandemia. é que foi? Pandemia, eu tinha duas opções. Ou eu estudava, ou eu passava fome. É. Aí tudo fechando, todo mundo aquele medo total. Eu fui ajudar um irmão da igreja. Tudo tem Deus envolvido no meio. Então, eu pensei, Claro, ele falou assim, gente, eu preciso de uma ajuda. Eu não conhecia ele. Ele falou assim, você me ajuda a fazer a mudança no terceiro andar? Eu falei, eu ajudo. Fomos lá, fizemos a mudança. Eu não sabia que esse rapaz que eu fui ajudar, ele era gerente num restaurante lá no Vila da Serra. Lá no antigo, lá Vila Parrilla. E aí passou um tempo, com muita dificuldade, ele falou, quer fazer um freelance? Aí me pegou, me levou, fiz o freelance com ele. Ganhei R$170, gente. Nossa, eu comprei miojo demais. Eu nunca comprei tanto miojo. Que beleza. Se miojo... Eu abasteci a dispensa pro mês inteiro. Gente, eu não Que tenho noção. miojo? R$170, eu comprei miojo demais. Falei, fome não passo. É. Aí eles me chamaram de novo, aí quiseram me fichar, eu falei, não. 170 entrando. Aí Que quando eu fui beleza. falar fichar, eu não quero. Que legal. Não, ficha com a gente, o salário é legal. Eu falei, não, fichado não quero. Eu sabia que eu tinha muito mais potencial e eu vi uma necessidade na casa. E ali você percebeu que era só um galho, né? É só um galho. Você tinha as asas, você podia bater elas e voar a qualquer momento. Nossa, não fala. Ali eu percebi uma coisa, os barman... Porque é a máxima do pássaro, né? Não. Todo mundo fica frustrado, porque o pássaro tá posado num galho, sendo que ele tem as asas que ele pode voar pra onde ele quiser, cara. Olha Com só. certeza. E a primeira coisa que eu vi no restaurante foi que o barman trabalhava menos e ganhava muito. Então eu falei assim, vou virar barman. Aí eu chegava em casa 1 hora, 2 horas da manhã, e eu ia estudar até 2, 3 horas, 4 horas. E aí eu cheguei um dia pro gerente, contei minha história pra ele, o Fred. Bom, você trabalhava no Vila da Serra e morava onde? Morava cá no Minas Em Shopping. outra cidade, né? Cá no Minas Shopping. Então aí eu contei minha história pra ele e falou assim, não, vou te ajudar a crescer na vida. O Fred foi um trampolim pra mim crescer na vida, porque realmente, o que ele pôde fazer dentro daquele restaurante, ele fez. Eu Entendi. entrei como um ajudante e saí de lá como gerente de bar. Uau. Em 6 meses. Foi rápido demais. Né? Aí chegou a hora de voar de novo. Aí falei, não quero mais trabalhar nesse mercado. Porque trabalhava à noite, né? Assim, um ambiente Muito que eu não sacrifício, gostava. né? É. Mas ambiente também high Não, ticket, aí né? ticket sim. É só os caras de Carros, 2, 3 performance lá, milhões né? na porta. E aproveitando, vendi. Nessa época eu também vendia produto. Nunca parei de vender. Conheceu muita gente Não, legal. eu conheci os jogadores do Atlético. Um dia eu cheguei no cantinho e falei, ô, faz um vídeo pra mim aí, manda um abraço pros meus clientes. Que era a marca da Paz na época. O cara mandou Aí o na cara, hora. Na hora, mandou um videozinho, eu fui lá, escondi o vídeo e postei. Aí, pum, aí comecei a vender. E aí, quando eu saí de lá, fui pra outro restaurante até me casar. Que aí eu falei com Deus que eu não trabalharia em restaurante mais após me casar. Foi onde eu conheci o Everton. Show de bola. E você conheceu o Everton onde? Assim, eu fui gerente entrei como gerente de bar nesse outro restaurante. E aí, um dos rapazes que trabalhava comigo, ele tinha muito potencial. Eu falei assim, olha,
pesquisa um outro ramo, sabe? Eu tô vendo que você tem potencial. Aí ele foi, conheceu o Everton, e ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu conheci o cara. A entrevista foi uma loucura. Ele perguntou qual que é o meu sonho. Eu falei, não, então eu quero conhecer esse cara. Ué. Aí eu falei assim, mandei mensagem pro posso te conhecer? O Everton, pode. Conheci o Everton, gente. O Everton falou assim, olha, vai, eu ia me casar na semana seguinte, pode casar, quando você voltar, arruma um emprego pra você, vai pra Lua de Mel, curte. Então assim, o Everton, aí ele me deu uma oportunidade na Havana, fiquei lá alguns dias, 14 dias, na verdade, e aprendi muito com ele. Nossa. Foi onde? No pátio? No Boulevard. Boulevard, bom demais. Sensacional trabalhar com o Everton. E a enfermagem sempre acontecendo em paralelo, mas teve uma hora que... No boom da pandemia eu parei. Entendi. Não dava pra continuar, assim, o ritmo do Grana. era muito loucura. E eu comecei a ver dinheiro também, foi uma das... E a patroa apareceu onde? Em que momento? Ixi. Você falou assim, essa aqui... Ixi. A Grazi, eu conheci ela, eu vi no status de uma amiga dela, que eu nem conheço a amiga presencialmente. Né? Funciona, hein? Vai Que isso? Você tava stalkeando a amiga? Eu fui lá de madrugada vendo os status, acordei sem stalkeando a amiga. Eu vi a foto, falei, nossa. Aí mandei a mensagem discreta. Essa de rosa é elegante, né? Aí não, ela tá solteira. Falei, olha, fala com ela que eu quero conversar, mas se for pra casar. Você tá brincando, Bruno? Eu já queria casar, né? Que isso, velho? Sério? Casei? O coração Casei bateu com um ano, gente. Então você falou com ela assim na lata? Eu falei com a Kézia, eu falei assim, olha, fala pra ela que eu quero conversar com ela. Eu vou conversar com ela, mas se for com o intuito de casamento. Aí ela falou assim, não, vou passar o contato. Aí conversa, não, ela quer conversar com você também. Doida. Conversa. Primeiro dia conversando até de madrugada, e aí deu certo. 4 meses eu pedi ela em casamento. Que lindo. E em 1 ano a gente casou. Cara, que decisão, hein? Nossa, é a Muito principal legal. de E hoje, como é que tá a sua vida? Como é que tá o seu comportamento? Como que você investe seu tempo de vida? E o que você enxerga do futuro, cara, desse mercado aí que você tá dentro dele? Cara, eu já atuo no mercado de plano de saúde. Assim, é um mercado sensacional. E eu venho com um conceito diferente no mercado. Eu não foco em vendas. Não foco nisso. Eu foco no problema do cliente. Então, o cliente me traz um problema, não importa qual é o plano que eu vou oferecer para ele. Se o perfil dele traçou dentro daquilo, eu vou te falar, olha, esse é o melhor para você. E um diferencial nosso, o Arthur tá aqui comigo, a gente não foca, às vezes a gente nem vende, fala, olha, pode ficar tranquilo, não mexe no seu plano. Então é uma coisa que a gente tem conosco. Então vamos lá, então Não você foca. virou um especialista em planejamento. Sim. Ou seja, o cara não vai esperar adoecer para poder te procurar. Não. Você vai fazer um projeto para ele, do Sim. qual você vai amparar ele antes de que aconteça qualquer coisa. Indiferente se ele tem plano de saúde ou não. Sim. Então, quem tem plano de saúde também, cabe principalmente uma consultoria para você poder entender realmente se ele está extraindo todos os benefícios máximos daquilo que ele se predispõe a pagar. Porque tem muita gente que paga um plano de saúde muito caro e não tem benefício nenhum. Sim. Sendo que no mercado tem outras possibilidades incríveis que pode se adequar às necessidades do investimento desse cara, né? Sim, e às vezes... E é o investimento, né? Com certeza, a gente nem fala para vender. Né? Agora vamos lá, quando você fala de investimento, você fala de plano de saúde, cara, é bom a gente tocar às vezes nas objeções através da dor das pessoas. Sim. Me cita um caso verídico aí que um cara te procurou, você foi lá, atendeu ele, abriu o plano de saúde e logo na sequência ele precisou e tudo aquilo que você posicionou estratégica para ele aconteceu para ele e foi a salvação para essa pessoa. Nossa, acontece demais. Principalmente quando a gente vai fazer um planejamento para gestante. Às vezes eles querem procurar um plano de saúde quando já está gestante e se deparam com uma barreira chamada carência. É verdade. E infelizmente não consegue, sabe? Então quando a gente fala, quando eu vou conversando com o cliente, eu traço com ele. Vocês têm planejamento de ter um filho? E aconteceu no final do ano, eu fiz esse planejamento. Aí passou 2 meses, a cliente engravidou. E agora, recente, ela mandou o feedback. Então vamos pensar aqui um pouco mais amplo. Não vamos pensar nem quem tá casado e quem tá pensando em ter filho, não. Uhum. Vamos imaginar que todo cara que acabou de pedir a mulher em noivado, Sim. que é um sinônimo ou uma prova de Sim, confiança com compromisso, você, claro. nós vamos casar, nós estamos no caminho. Claro. E é que nesse momento, às vezes fica mais à vontade. Aí começa a ter uma relação mais à Sim, vontade, às vezes já sim. começa a morar junto, e aí pode acontecer dela engravidar. Se engravidou, não tem tempo necessário e carência para poder ajudar eles. Mas se porventura toda pessoa que acabou de fazer um voto de noivado, tá com um Sim, relacionamento mais nossa. sério, agora já é o momento de pelo menos pensar na namorada, na noiva, ou pelo menos nela, porque pro homem é o seguinte, não vai acontecer nada comigo. Eu sou um super-homem. Mas se pelo menos ele já pensar na esposa, até como uma proteção, até como uma prova melhor de amor... Sim. Na verdade, não só na esposa, você tem que pensar em você também. Quando você faz um voto com uma pessoa, você conhece uma pessoa interessante, você precisa se cuidar.
Se você cai numa cama de hospital hoje, no SUS, a gente não fala mal, porque é um sistema que abrange e salva muitas vidas, mas infelizmente não tem a capacidade de atender todos. E se você hoje, que é o provedor, vai ser o provedor futuramente, você adoece, entende? Então, esse planejamento não pode acontecer somente para quem já está firmado um relacionamento, para quem conhece alguém, mas o plano de saúde ele tem que ser uma coisa individual. Você tem que olhar para você e falar, opa, eu mereço isso, eu trabalho por isso. Esse é o meu investimento, né? Esse é o meu investimento. Na máquina, porque a máquina não pode parar. É o melhor investimento, gente. Porque se você vai por serviço particular hoje, você gasta uma fortuna. Talvez as suas economias de uma vida inteira, você gasta ela. E vamos lá, para poder desmistificar isso, porque todo mundo acha que plano de saúde é coisa cara. Qual é o início com que a pessoa já começa a fazer um investimento para isso? Cara, a gente tem plano de saúde a partir de R$98. Você tá falando que tem plano de saúde que vale o preço de uma pizza. Cara, R$3,20. Uma pizza de um mês... Uma pizza que ele abre mão, que ele faz o sacrifício, ele já tem um plano de saúde que ele pode chegar lá sem fila, sem estresse. Hospital vazio, aquele atendimento legal. Vai depender muito do que o cliente busca. Se você quer uma coisa com mais conforto, quero muito mais do que entrega, o investimento é um pouco maior. Mas com o investimento básico, você já sai dos hospitais lotados. E o que é mais importante que nós temos? Vida. Então, quando você investe em tempo, que você não consegue comprar tempo. Ninguém aqui tem esse poder, né? Ainda, né? Acredito que não. Você viu aquele filme já, cara? Ainda não. Tem um filme do Justin Timberlake, gente, que é maravilhoso demais. Que ele conta sobre a história quando as pessoas começam a trocar tempo de vida entre os outros. Que legal. Pra você ver. Então, assim, vida é o que nós temos mais de precioso. Isso. Você ficar 6 horas para esperar um atendimento, você perdeu 6 horas da sua vida. E se essas 6 horas foi no dia do seu filho? O preço do amanhã, tá bom, Bruno? O preço do amanhã. É muito caro. O futuro não tem mais doença, não tem mais nada, mas aí, cara, é o que você falou. Aí as pessoas dão mais valor ainda, um desespero muito maior. Sim, concordo. Agora, vamos lá. A pessoa que quer te encontrar, como é que ela faz? Como é que ela te acha? Instagram, Facebook, sinal de fumaça, vai lá no seu bairro, pergunta pros seus amigos, como é que é? Só tocar um apito na praça, que vai aparecer alguém da minha equipe. Bruno. Se não aparecer o Bruno, o Arthur tá do lado. A gente tá no Instagram, Bruno Lima, _saúde. Eu tô no Facebook também, que é Bruno Lima Saúde. E também meu WhatsApp, que fica disponível. Fica nas minhas redes sociais bem explícito. É só clicar que vocês me encontram e vão terão um atendimento de extrema qualidade. Não focado no seu dinheiro. E sim nos seus problemas, na sua saúde. Tá, vamos lá. Agora tem que separar, porque você tem o plano que é o pessoal, de vida e tal, e saúde. Porém, você também tem um plano corporativo, né? Sim, é o nosso. E qual que é a diferença dos dois? O plano empresarial, hoje, ele traz uma gama de opções maior. Por exemplo, seguro, saúde, eles são apenas para CNPJ. Então, o empresário, hoje, ele encontra uma barreira no mercado, que é a mão de obra. E quando você fornece um plano de saúde utilizando o seu CNPJ, você dá esse benefício, esse plano de saúde ele se torna uma barreira para o cliente, o seu colaborador sair da sua empresa. Então é um fator decisivo, porque às vezes você recebe uma proposta de uma outra oportunidade que não tem plano, de saúde e você não vai. E o cara não decide por ele decide pela família dele. Ele fala, nossa, o plano de saúde, aqui eu tenho plano de saúde para os meus filhos, lá eu não tenho. E o cara só descobre o valor do plano de saúde? Ele precisa. Quando dá aquela dorzinha no estômago, a dorzinha de cabeça. Aquela gripe masculina. Que ele chega lá, só apresenta aquela biometria lá, e eles falam assim... Põe o dedão lá... Seja bem-vindo, Bruno. Toma um cafezinho. Pode tomar um café ali, que o ar-condicionado tá trincando, que você dá até frio. Quase pergunta, quer que põe um Beethoven pra você? E de repente aparece um médico e fala assim, agora é sua vez. E pelo seu nome, tá? É chamado pelo nome ainda, não é fulano, senha 2, não. Próximo. Não, o plano de saúde traz um atendimento muito humanizado. Interessante demais. Cara, e como que tá crescendo demais essa guerra dos planos de saúde? Justamente porque eles entenderam que quanto melhor atendem, mais tempo a pessoa fica com o plano de saúde, mais valor ela dá, né? Com certeza. A retenção tá ficando muito grande. Até mesmo os novos planos que estão surgindo, as novas máquinas, que eu gosto de chamar, né? Porque a gente tem as máquinas antigas, né? As conhecidas. Que funcionam aí, também. Que funcionam, mas os novos, eles já vêm com esse conceito atualizado. É que ele quer um cliente com atendimento totalmente diferenciado. Dentro daquilo que o cliente busca, eu consigo oferecer para ele. Agora, dentro desse planejamento financeiro que você dá para uma pessoa, imagina lá uma pessoa que ganha seus R$2.000. Quanto que ele vai gastar em média para poder manter isso entre para ele ou para a família dele? E assim, para ele poder entender como é que funcionaria assim, um ticket médio de R$100, igual você falou, com R$98 já tem. O que ele teria de benefícios dentro de R$100 só para ele entender? Eu vou resumir. Tudo menos internação e cirurgia.
Então, o cliente que hoje ele busca uma realidade de sair do sistema público, ele já consegue com R$98. Agora, eu quero uma internação e com direito a cirurgias e parto nos hospitais particulares. Aí já sobe um ticket aí pra, inicial de R$154, que não muda muita coisa. Que não mudou muita coisa. Porém, ele já tem direito ao parto. Já E o tem parto é tudo, né? Tudo. O acompanhamento, o pré-natal. Tudo, as consultas, os exames, aquela bateria de exame Muito que bom. são tem. muitos, Muito bom. Muita coisa. E os outros exames convencionais? Um exame de sangue, alguma coisa esporádica, tá tudo incluso também. Tudo que for saúde, eu gosto de resumir. Porque às vezes o cliente fala, o que é que eu tenho direito? Eu falo, olha, tudo que for saúde. Se você quiser pôr um silicone pelo plano de saúde, você não consegue. Porque não é saúde, passou a ser estético. Ah, mas eu quero fazer uma cirurgia no meu joelho e a cirurgia no particular custa R$400 mil. Quero botar um joelho novo. Consigo pelo plano? Consegue. E assim, a falta de conhecimento das pessoas, de achar que essa ideia mística que criou, que o plano de saúde é caro, é que faz muitos não procurarem plano de saúde. Não, plano de saúde é muito caro, eu não quero. E a gente tem plano de saúde muito em conta, pelo que ele proporciona para sua saúde. Sensacional. Cara, agora vamos lá. Para poder finalizar com chave de ouro, você é palestrinha demais, as meninas já estão querendo fazer um plano de saúde. Né? Eu tenho, mas eu faria Plano de saúde novo. e plano da beleza. Faria um novo. A gente tem que revisar, Tem plano da beleza? Eu queria tem que revisar o esse plano plano da de beleza, vocês. eu faria. Você vai finalizar pra gente com uma frase de impacto que você acredita demais nela, que faça todo sentido pra você, olhando pra aquela câmera, tá bom? Vai escolher uma música e você vai fazer uma promessa pra você, pra aquele menino que saiu lá do interior, como que ele vai se ver daqui a 10 anos aqui em Belo Horizonte. Uau! Profundo, né? Nem deixa eu me preparar. Pra aquela ali? Não. A minha frase é a que eu levo pra minha vida. O feito é melhor que o perfeito não feito. Então, você fazer com a condição que você tem é muito melhor do que você esperar a condição perfeita pra fazer. Uau. Então, faça com o que você tem hoje, com a realidade que você tem hoje. Mas faça, comece. Uma música? Ah, minha música é a de sempre. Mais perto quero estar de ti, Senhor. Que linda. Acho linda ela. E a promessa que eu faço pra aquele garotinho lá de trás é que a gente nunca vai desistir. A gente sempre vai continuar no nosso propósito, que é mudar vidas. Que nunca olhar pro espelho e ver só o nosso umbigo. Sempre olhar pro lado e ver a dor do próximo. Uau. Bruno Lima, marido de... Graziele Louise, linda princesa. Uau. Pai de... Eloá Souza. Filho de... Roberto Pereira Bento. Especialista em quê? Planos de saúde. Muito bom. E aí, meninas, o que Muito você achou? bom. Adorei. Palestrinha? Ele é palestrinha. Passou rápido, mas me passou. Foi rápido. Uau, já Dá foi? vontade de mais 2 horas aqui. Ele Amei. mudou tanto de profissão, tô quase convidando ele pra fazer parte do nosso time de trabalhadores. Aí vai bombar. Pessoal, uai. obrigado aí, Bruno Lima, Bruno. todos que assistiram até aqui. Um forte abraço. Obrigado, gente.